Glória ao nome de Jesus, eu queria lhe cumprimentar com a paz e o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo, nível de número 64. Já prepare aí o teu coração, tua alma, tua mente para receber a reflexão de hoje, tá bom? Enquanto você vai se preparando, estarei apresentando essa Bíblia aqui, ó. Amém? Nova Bíblia Viva. É uma Bíblia que, particularmente, eu gosto muito da tradução dela. Não li ainda toda, nem a NVI, nem a NVT, nem a Bíblia King James, que eu sei que também são traduções boas. Porém, eu tenho um carinho especial por essa tradução, justamente porque eu não li ela uma vez. Mas nessa tradução da Bíblia aqui, eu consegui ler ela 4 vezes. É uma tradução muito prazerosa, muito simples e fácil de entender. A primeira Bíblia que eu li na João Ferreira de Almeida. Eu só estou falando porque não tem resumo, tá? Ela não tem resumo. Então eu mesmo estou falando um resumo dessa Bíblia aqui. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, na tradução João Ferreira de Almeida, que eu li no livro de Ezequiel, que o anjo mediu 1000 côvados e pediu para Ezequiel andar, e ele andou, e depois mediu mais 1000 côvados e pediu para Ezequiel andar de novo, e as águas estavam nos tornozelos primeiro, depois nos joelhos, enfim, você conhece a história. Quando eu li a mesma passagem nessa Bíblia, não está escrito que o anjo mediu mais 1000 côvados, mas já está escrito dessa forma, e o anjo mediu 500 metros. Então você já percebe que é uma tradução que você já consegue compreender muito melhor o que o texto está querendo dizer, tá bom? Então, assim, é uma tradução que eu gostei muito, e quem quiser entender melhor a Bíblia, eu aconselho, tá bom? Muitas coisas que eu aprendi nessa Bíblia aqui. Muitas mensagens que eu tenho hoje, eu só tenho porque li nessa Bíblia aqui, que é muito fácil a compreensão dela e o entendimento. Amém? Irmão Cleberson, quero comprar. Ela custa R$80. Amém? Você dá essa Bíblia, irmão Cleberson, com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e ela é sua de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro ou uma Bíblia comprada, tá bom? Passagem de ida e volta, estaremos indo com todo o prazer. Beleza? Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filisteus. A reflexão de hoje é essa. O nosso nome é um cartão de memória. Vou repetir. O nosso nome é um cartão de memória. E eu já quero iniciar essa reflexão com uma pergunta. O que lembram de você quando citam o seu nome? Quais as memórias que as pessoas trazem à tona? Quais as palavras que as pessoas trazem à tona quando citam o seu nome? Quando lembram de você? Amém? Fique com essa pergunta aí. Eu quero usar a Bíblia dentro dessa reflexão de hoje para você entender até melhor o que eu quero dizer com essa reflexão, com essa frase. O nosso nome é um cartão de memória. Com uma pergunta: o que lembram de você quando citam o seu nome? Vou ler um texto aqui que vai falar dos soldados mais importantes de Davi. Lembrando, eles se tornaram mais importantes não pelo que falaram que iam fazer para o rei. Não, só se tornaram mais importantes porque fizeram algo para o rei. Então, a gente já começa a aprender que a gente alcança um certo nível de intimidade com o rei, não é quando falamos que vamos fazer algo para ele, mas é quando fazemos algo para ele. Acredito que você já entendeu, né? Soldados aqui tinham um rei, o nome dele era Davi. Nós também temos um rei, o nome dele é Jesus Cristo.
Amém? Vou aqui citar, 2 Samuel, capítulo de número 23, dos versículos de número 8 até o 38. Porém, eu só vou ler até o versículo de número 24, porque é até aqui que ele vai citando o que alguns soldados fizeram, entendeu? O nível deles, o patamar que eles alcançaram e como que eles alcançaram, o que eles fizeram para alcançar esse patamar. E do 24 em diante, ele não vai mais citar o que os soldados aqui fizeram, mas vai citar o nome deles. Com certeza, se eles estão aqui, é porque fizeram alguma coisa. Porém, eu só vou ler até o versículo de número 24 para não ficar tão cansativa, exaustiva a leitura. E eu só vou ler até o versículo de número 24 porque é até aqui que ele vai citando o soldado, o nível que ele alcançou e o que ele fez para alcançar esse nível. Amém? Bora lá. Versículo de número 8. Estes são os nomes dos 3 guerreiros mais importantes de Davi. O primeiro era Josebe-Basebete, de Taquemone, chefe de 3 guerreiros principais. Se eu errar um nome aqui, não estranhe não, velho, que tem cada nominho abençoado que é difícil pronunciar, mas a gente vai para cima, viu? Vamos lá. O primeiro era Josebe-Basebete, de Taquemone, chefe de 3 guerreiros principais. Este, uma vez matou 800 homens com uma lança numa batalha. 9. O segundo era Eleazar, filho de Dodô e neto de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros principais que, com Davi, destruiu os filisteus em Pas-damim, depois que o exército de Israel já se havia dispersado. 10. Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que sua mão ficou com cãibra e ele não podia largar a espada. O Senhor lhe deu uma grande vitória naquele dia. O restante do exército não voltou, a não ser na hora de saquear os mortos. 11. Depois de Eleazar, vem Samá, filho de Age, de Harar. Durante um ataque de uma tropa dos filisteus em Lei, quando todos os homens de Davi fugiram, ele se colocou sozinho num campo de lentilhas e derrotou os filisteus. O Senhor lhe deu uma grande vitória. 13. Perto do início da colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão e os invasores filisteus estavam acampados no vale de Refaim, 3 chefes dos 30 valentes do exército de Israel desceram a caverna para ficar com Davi. 14. Davi estava na fortaleza nessa ocasião e os filisteus na cidade vizinha de Belém. 15. Então Davi disse: estou com tanta sede daquela água pura do poço que fica perto da porta de Belém. 16. Então os 3 homens atravessaram com valentia as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a tomá-la. Em vez disso, despejou a água no chão como oferta ao Senhor e disse, 17, ó Senhor Deus, eu não posso tomar dessa água. Ela é como o sangue destes homens que arriscaram a sua vida por mim, atravessando as fileiras dos filisteus. Esses foram os feitos destes 3 principais guerreiros. 18. Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o líder dos 30. Certa vez, ele, com a sua lança, matou 300 inimigos. Foi com esse ato
que ele ganhou lugar entre os mais valentes de Israel. 19. Ele se tornou o líder dos valentes. Desculpa. Ele se tornou o líder dos valentes oficiais do exército, mas não chegou a ser um dos 3 principais guerreiros. 20. Havia também Benaia, filho de Joiada, um heróico soldado de Cabzeel. Benaia matou os 2 maiores heróis de Moabe. Numa ocasião, ele desceu numa cova e, apesar da neve, atacou um leão que ali se encontrava e o matou. O bicho é corajoso. 21. Em outra ocasião, com um cajado na mão, matou um guerreiro egípcio de grande estatura que estava armado com uma lança. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. 22. Estes são alguns dos feitos de Benaia. Ele ficou tão famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. 23. Ele foi o mais honrado entre os 30 mais valentes, porém não fazia parte do grupo dos 3 maiores. Davi fez de Benaia o chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 valentes estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, e aqui foi o que eu falei para os irmãos, tá bom? Aqui ele vai começar a citar alguns soldados, tá bom? Mas não vai falar os seus feitos. Até o versículo de número 23, ele vai citar o soldado e os seus feitos. O que ele fez para alcançar a posição que alcançou. Depois, se você quiser ler aí o resto na sua casa, fique à vontade. 2 Samuel, capítulo de número 23, do versículo de número 8 ao versículo de número 38. Ele vai citar os seus principais soldados. Lembrando, cada um aqui atingiu uma certa posição diante do rei, mas não atingiu pelo que falou que iria fazer para o rei. Atingiu porque fez algo para o rei. Amém? Todos eles eram importantes, mas ao mesmo tempo cada um tinha o seu grau de importância. O nosso nome é um cartão de memória. Lembrando, esses guerreiros aqui estão citados na história. E quando alguém cita o nome deles, tem que também citar o que eles fizeram e o seu grau de importância. Amém? Vamos só continuar aqui. Falamos dos guerreiros de Davi, só que eu quero citar o homem mais importante da história também. O nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Não poderíamos sair aqui dessa reflexão sem citá-lo. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 14 até o 19, tá bom? Dentro da reflexão de hoje, o nosso nome é um cartão de memória. O que será que as pessoas falavam quando lembravam de Jesus? O que será que as pessoas falavam quando citavam o seu nome? Vamos ver? Isso aqui é só um dos textos, tá bom? Tem vários, mas é só um dos textos. Versículo de número 14 do capítulo de número 24. Assim está escrito: iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados. O olho aqui é justamente o olho do entendimento, tá bom? Para que não o conhecessem. 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? 18. E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém,
E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Olha o 19, que coisa linda. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Esse aqui é um dos textos que, quando as pessoas lembravam de Jesus, o que vinha à memória delas sobre ele. A gente aqui está falando e Jesus está no meio da conversa. E o olho do entendimento deles está fechado. E eles aqui estão falando de Jesus. O assunto aqui é Jesus. É sempre assim. Quando as pessoas se reúnem para falar de Jesus, Jesus se aproxima também. E quando eles estão falando de Jesus, no versículo de número 19, Jesus se faz de um desentendido e pergunta para eles quais coisas que estão falando aqui em Jerusalém, por onde vocês passaram, quais estão falando? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, ou seja, quando lembravam de Jesus, quando traziam à memória o nome Jesus, lembrava que por trás do nome Jesus, ele era profeta, ele era poderoso em obras e também poderoso em palavras. E aqui eu encerro essa reflexão de hoje. O nosso nome é um cartão de memória. O que lembram de você quando citam o seu nome? Lembre-se, aquilo que você fala e faz, aquilo que você faz para o rei, vai definir também o seu grau de importância na escala espiritual. O que lembram de você quando citam o seu nome? Fique com essa reflexão de hoje e melhore a partir dela. Amém? Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente é forte demais. E Deus abençoe, querido.